Agora nós vamos abrir para o debate. Quem tiver questões a fazer, tanto para os integrantes da mesa, quanto para o seu Antônio, para o professor Luiz Marcos e para a dona Diva. Então, fiquem à vontade para vir aqui. A participação agora é de vocês. Nos anos 80, 85, existe, acho ainda, o movimento de consciência negra. A minha primeira pergunta, o movimento quilombola tem raízes no movimento de consciência negra? E a última, de certa forma, tem a ver com a questão da terra. Quando a gente fala de escravidão, quando a gente associa o fim da escravidão, você fala de assalariado. Acabou a escravidão, veio o trabalho assalariado. Só que, normalmente, não se articula com o imigrante. O negro foi substituído pelo imigrante. Não houve salário para o negro. Aí o negro não era aceito no trabalho, porque era negro, não tinha acesso à terra, aí foi marginalizado. Diante disso, então, a pergunta era como fazer valer esse direito, não só do negro que está no quilombo, dos quilombolas, mas também daqueles que estão fora, que é a maioria, metade da população brasileira, são descendentes de negros, e a maioria não tem a terra. Vamos fazer mais uma questão, por favor. Se alguém da mesa pudesse dar algum exemplo, né, de algum quilombo que foi reconhecido, como que foi esse processo, quais foram as dificuldades enfrentadas, quais foram os problemas, para a gente entender, de forma didática, como foi falado aí, como que funciona esse processo de reconhecimento, né? Citando um exemplo, né, e nesse exemplo, né, comentando como que foi e tal, né? Eu penso assim, que o fato das escolas indígenas serem escolas indígenas, né? E que as escolas dos anos iniciais, que seria do 1º ao 5º ano, que a partir do ano passado elas passaram ao município, né? Se existiria a possibilidade, por ser quilombola, de serem atendidas na própria comunidade, assim como as indígenas. Bom, as perguntas bastante pertinentes, né? A gente vê a preocupação de todos com essa questão, não só a questão quilombola, mas as questões da população negra no que tange à inclusão. Eu vou falar uma parte aqui que eu tenho trabalhado bastante, e depois eu divido o resto com a mesa, que também tem muito conhecimento. Deixa eu lembrar o nome dele aqui, Mauro, né? Mauro? Paulo. Falou da questão do final da escravidão, e aí a gente sempre que vai falar, lembra, né? 14 de maio de 1888, foi um dia muito difícil, provavelmente, porque, primeiro, sem emprego, sem moradia, sem educação, e por aí afora. Então, o que a gente lembra? A importância das mulheres negras, nesse momento, que foram para as casas de família, e através de seus serviços, como, né, domésticas, cozinheira, lavadeira, enfim, faxina, e todo um trabalho que até hoje, ainda a maioria, por exemplo, das empregadas domésticas, 62% são as mulheres negras, e que agora acabam de receber, né, por último, todos os benefícios que um trabalhador comum receberia. Essa foi a forma da população negra sobreviver. Nós, né, enquanto gestoras de política pública para a população negra, sempre brigamos muito, reivindicamos muito a participação dessa população negra no mercado de trabalho. Temos tido reuniões também na Secretaria da Justiça, com o envolvimento de Secretaria de Desenvolvimento, com o envolvimento de Secretaria do Trabalho, enfim, no sentido de se pensar uma política mais efetiva para a população negra, principalmente na questão do mercado de trabalho. E aí vem a proposta, né, com uma palavra que é detestada, por um lado, da mídia, mas que não tem outra, que seriam as cotas no concurso público. Se não forem as cotas, será a pontuação acrescida que já é aplicada na FATEC. E há uma grande preocupação também, depois de todos esses programas, ProUni, agora as cotas, né, nas universidades federais, me parece que a Unesp já está adotando também o sistema de cota, nós vamos ter um percentual grande de jovens e de profissionais negros
com formação. São formas da gente superar uma questão que, embora muita gente ainda queira negar, quando a gente fala de oportunidade, mas tem que ter competência. Que competência? Né? Onde está essa competência? Avaliada de que forma? Pela cor da pele? Nós sabemos que, por exemplo, nos anos 70, as empresas, principalmente as multinacionais, ao fazer a ficha para empregar uma pessoa, principalmente em cargo mais elevado, tinha lá o código que já dizia se ela era negra ou não, se ela era negra ou não negra. E aí já sabe para que era esse código. É para a exclusão. Então, hoje, com o mundo moderno, com a questão racial colocada na pauta de todos os governos, federal, estadual, municipal, não tem como não olhar para essa questão. E aí a gente pede o apoio de toda a sociedade. Eu vou começar pela última pergunta da professora Cida. Uma reivindicação que acredito que está sendo contemplada pelos parâmetros curriculares da educação quilombola é que você tenha a possibilidade de você ter uma formação, assim como já existe para as comunidades indígenas, você ter a figura do professor quilombola, que é uma dificuldade que nós temos de você ter uma pessoa da própria comunidade atuando lá. Por exemplo, o Luiz Marcos está aqui, saiu lá de São Pedro, está aqui no Jardim Ângela. A professora Neuza está dando aula fora do quilombo. O professor Elson, que foi citado aqui pelo professor Luiz Marcos, ele dá aula numa outra cidade para não quilombolas. Então, assim, existe uma metodologia diferenciada, né? Então, você tem os indígenas formados como professores atuando na própria comunidade. No caso dos quilombos, não. Geralmente, você tem professores de fora, não que isso seja ruim. Mas os próprios professores, né, são familiares, eles não têm essa facilidade de conseguirem vagas. E acredito que os parâmetros falam exatamente disso. Né? Tem essa possibilidade dele, preferencialmente, atuar na própria escola. E nós temos alguns casos bem complicados no Vale do Ribeira, por exemplo, comunidade de Bombas, que fica num lugar inatingível, você não tem mais escola. Exatamente pela dificuldade, são 3 horas subindo na montanha, você vai galgar lá, é o caminho de Santiago para você chegar lá, né? Então, assim, super difícil e tal, e aí, assim, é difícil um professor fazer isso todos os dias. E também ficar lá, morar lá é difícil, porque é uma comunidade que não tem acesso à luz, nada, transporte, nem nada. Então, assim, você contemplar alguém da própria comunidade e dar condições, né, também para a melhoria das condições de vida, não é só isso, né, para que a própria comunidade tenha um professor e dê conta, porque você tem um índice altíssimo de analfabetismo nessas comunidades que são mais distantes, mais difíceis de chegar. Com relação à questão do movimento negro, assim, existem proximidades, que aqui você tem essa origem a partir da igreja, mas você tem o movimento quilombola atuante no país inteiro. Então, você tem uma coordenação nacional de quilombos que tem as suas especificidades, e quando você lembra, assim, o quilombo é uma especificidade dentro da cultura negra. Com relação à questão do reconhecimento, acho que a Inês vai detalhar um pouco mais, né? Mas aí é parte a comunidade solicita que seja reconhecida, você tem todo esse processo longo, com estudo antropológico, histórico, documental, etc., que combina no reconhecimento. Não foi você que falou disso, foi o professor Marco, né? E aí, até a titulação, aí já é um processo. Entre o reconhecimento e a titulação, que eu acho que está a maior demora, porque é um processo um pouco mais complexo, que passa pela questão também das disputas de terra no país. Falando um pouco do reconhecimento, eu queria só lembrar uma história assim, do início do trabalho. Nós começamos em 96 a desenhar a legislação, mas já antes, em 94, a comunidade de Vaporuntuva, ela já faz a autodemarcação de suas terras, ela já faz um mapa, e ela vai ao Ministério Público dizendo: nós somos quilombola e que precisamos ser atendidos para a Constituição que diz que vai ser dada a terra. Nessa época, o Ministério Público ele vai com um grupo de antropólogos para 5 comunidades: Vaporuntuva, Pedro Cubas, Maria Rosa, Pilões e São Pedro, comunidade do Mar. Nessa época, nós começamos a tentar a ver como que a gente ia cumprir a Constituição, que é dar a terra. Então, os antropólogos fizeram estudos nas 5 áreas. Eu tive o privilégio de participar. Meu trabalho era traduzir toda a história em mapas.
E teve histórias assim bastante pitorescas, estava comentando com ele. No começo, era até difícil, até para os quilombolas, alguns, saberem o que era a questão quilombola, né? Então, teve um caso que a gente entrava em Unguara, a criançada saía correndo dizendo: os quilombolas chegaram, que éramos nós, né? Então, essa história é uma coisa assim que mostra como que era, no começo, difícil entendimento até para eles mesmos do direito que eles tinham, né? Muito no começo também do trabalho, as associações, porque o título, a lei diz que o título tem que ser dado, ele é um título que é dado para a associação. Então, o pessoal se organiza em associação, e na época, você ia ver lá a associação, tinham comunidade de 90 famílias, 70 famílias, tinham 10 na associação. Então, foi um processo que foi uma luta deles, dos quilombolas, de organização. Então, eles ajudaram a gente a fazer o nosso trabalho, que nós tínhamos que cumprir a obrigação. O Estado tinha a obrigação de cumprir a Constituição, que é regularizar as terras. Mas eles ajudaram, porque era realmente, não era, a comunidade inteira não estava entendendo ainda. No começo, isso foi em 96. Hoje, se vocês forem lá hoje passaram todos esses anos, nossa, o pessoal dá um baile, né? Todo mundo é organizado, todo mundo sabe, todo mundo conhece todos os seus direitos, lutou. É uma maravilha. O trabalho do reconhecimento, ele, como eu disse, você é uma equipe multidisciplinar, com o relatório ele é de cunho antropológico. Ele demora, em média, assim, 6 meses a 8 meses para ser feito. Então, a equipe ela estuda o grupo, é um retrato mesmo do que é a comunidade. Então, ela tem toda a sua história, quem eles são, de onde eles vieram, como eles vivem, qual é o território que eles ocupam, qual é a questão fundiária desse território. Então, é o mesmo retrato da área que a gente está trabalhando. É como se a gente tirasse uma fotografia mesmo, para que a gente possa, com isso, dar andamento na legitimação. A gente precisa conhecer. Então, o reconhecimento, ele como eu te falei, é um ato administrativo, onde o diretor executivo reconhece o grupo. E o que é isso? É o resumo de toda a história do grupo, mas o memorial descritivo da área, ele é publicado. Então, nós estamos dizendo que existe esse grupo que tem, sim, direito à legitimação de terra, a história deles com um território já delimitado, que é a área reivindicada. Esse que é o reconhecimento. E, com isso, nós vamos legitimar, dar o título para essa comunidade, num título coletivo para a associação da terra reivindicada, que o perímetro foi descrito no reconhecimento.